Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, nessa pregação O Filho de Deus, eu estou tentando ensinar vocês. Eu sei que muitas pessoas, os evangélicos principalmente, já conhecem a palavra de Deus e já praticam a palavra de Deus. Infelizmente, existe um grupo maior que não tem esse conhecimento da palavra de Deus porque ensinam erradamente para essas pessoas. Então, a gente, só para vocês terem uma ideia, se você conversa com determinadas pessoas e eles vão falar assim para você, ó, Maria é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe. E vão falar claramente, Maria, a rainha, é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa mãe, a mãe de toda a humanidade. Queridos irmãos, existe um grande erro a respeito disso. Não quero menosprezar Maria, estou longe disso. Eu amo Maria, reconheço a grandiosidade que Maria teve aqui quando veio como serva do Senhor, para servir o Senhor. Mas nós temos que entender, queridos irmãos, que quando a gente começa a estudar as Sagradas Escrituras, e inclusive cruzar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, tá? A gente vai perceber que lá no passado, Davi falou, os apóstolos falavam de Jesus. O próprio Senhor Jesus no Novo Testamento falou, as Escrituras e os profetas falam de mim. As Escrituras e os profetas falam de mim. Então, o que aconteceu, queridos irmãos? O Filho amado de Deus, inclusive agora narrado por o apóstolo Paulo em Hebreus, né? Também falado por o apóstolo João, pelo apóstolo Pedro. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o primogênito de Deus. O que é primogênito? É o primeiro. Foi a primeira criação que Deus fez, queridos irmãos. E quando é que Deus fez isso? Vai lá saber. Não tem como saber, ninguém sabe. Um dia Deus criou Jesus, o primeiro, o primogênito. E ele amou tanto Jesus que deu tudo para Jesus. Todas as heranças de Deus, ele passou a ser o herdeiro de todas as coisas, como diz a carta de Hebreus. Queridos irmãos, Jesus, na presença do Pai, ele criou todos os anjos do céu, inclusive os arcanjos. Foi Jesus que criou tudo. A palavra diz claramente que Jesus já existia antes da criação do mundo, do universo. E ele que criou todas as coisas, inclusive os anjos. Ao decorrer de milhares e milhares de anos, foi-se feito o universo. E Jesus estava na presença do Pai, lá no livro de Gênesis. Eles estavam juntos. E através da palavra de Deus, Jesus falava, o Pai concordava e o Espírito Santo realizava tudo. E tudo foi criado, queridos irmãos, todo o universo, os planetas, as constelações, as estrelas, o Sol, a Lua, a Terra, queridos irmãos. E depois, durante os 6 dias da criação do mundo, tudo foi criando o mar, foi criando os peixes, foi criando a vegetação, os animais, até por último ser criado o homem, Adão e Eva, que estava tudo ali no paraíso, no terceiro céu, queridos irmãos. Isso tudo diz as palavras de Deus. Queridos irmãos, a humanidade foi crescendo por causa do pecado de Eva, desrespeitar a palavra de Deus, e a humanidade cresceu. Então começou a ter pessoas na terra, povoando a terra. E queridos irmãos e queridas irmãs, aí entra o pecado do mundo desde Eva. Satanás começou a atrapalhar todo o ser humano, influenciar na vida do ser humano e fazer o ser humano cometer pecados. E lá depois, na frente, através de Moisés, Deus deu 10 mandamentos da palavra de Deus, 10 mandamentos das leis de Deus, para ser cumpridas. Mas o ser humano não consegue cumprir. Deus deu normas, preceitos, e o ser humano não cumpre. Então o ser humano não tinha mais salvação, queridos irmãos. Tudo estava condenado à morte, porque a palavra diz, todo pecado gera morte. E queridos irmãos, e só tinha uma solução para isso, para acabar com tudo isso. A vinda do Filho de Deus, o primogênito. Mas agora, o que acontece? Pela vontade do Pai, Jesus se faz carne e vem morar conosco, conforme diz o Evangelho de João.
Queridos irmãos, para se cumprir as Sagradas Escrituras e para que nós pudéssemos ser salvos através do verdadeiro batismo do Espírito Santo, os nossos pecados ser perdoados, Jesus precisava vir à terra, mas não como príncipe de Deus, como filho amado primogênito de Deus, mas como ser humano igual a nós. Só que ele não poderia nascer de um casamento comum, de relações sexuais de marido com mulher. Não poderia. Queridos irmãos, ele teria que ser puro, porque ele é puro, ele é santo. Então, para se cumprir as palavras do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, queridos irmãos, o anjo Gabriel apareceu e anunciou à Virgem Maria, que ela veio das tribos do povo de Israel, via das pessoas abençoadas de Deus, desde o Antigo Testamento. E essa menininha, essa virgem, que estava prometida a José em casamento, ela recebeu um milagre do Espírito Santo, que o Espírito Santo pousou sobre ela e germinou uma sementinha chamada Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria. Então agora Jesus, o Filho de Deus, o primogênito, em espírito, pousou-se sobre Maria através de um bebê. E esse bebê cresceu, queridos irmãos. Até os 30 anos, uma vida normal. Aos 30 recebe o Espírito Santo para se cumprir as Sagradas Escrituras. Caminha durante 3 anos, realizando cura, milagres, propalando a palavra de Deus, proclamando a libertação, a vida eterna. E, queridos irmãos, ele é crucificado para se cumprir as Sagradas Escrituras. Ele é ressuscitado no 3º dia, queridos irmãos, e ele volta ao céu. Ele volta ao céu e recebe toda a honra, toda a glória e todo o poder. E todos os anjos do céu ajoelham e o adoram. A ele a honra, a glória, o poder e o louvor por todo sempre. Então, para se cumprir também as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus falou até mesmo através lá do rei Davi, no Salmo 110, que eu li para vocês, tá? E o apóstolo Paulo falando agora em Hebreus, e João falando no capítulo 1. Queridos irmãos, Jesus, ele se torna a voltar para o Pai. E ao voltar para o Pai, ele recebe toda a majestade do Pai. E hoje ele está governando tanto o céu como a terra, na presença do Pai. Queridos irmãos, aprendam uma coisa. Maria foi instrumento utilizada pelo próprio Senhor Jesus, criada pelo próprio Senhor Jesus, para que naquele momento ele pudesse nascer em carne e osso que nem nós, e sentir todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as tentações de Satanás, para que ao morrer na cruz ele levasse, através do teu sangue, ele levasse todos os nossos pecados e derrotasse Satanás na cruz, queridos irmãos. Só que agora ele volta para Deus, tá? E lá no céu não existe mãe, lá não existe casamento no céu, como também diz as Escrituras, queridos irmãos. Existe o Pai, existe o Filho, existe os anjos, os arcanjos, e aqui na terra o ser humano que um dia vai fazer a passagem e vai ser levado para Deus em espíritos de luz, queridos irmãos. Os maus vão para as trevas, mas os bons vão virar espírito de luz. Então, queridos irmãos, Maria, uma pessoa santa sim, uma virgem santa, ninguém vai discutir sobre isso. Ela deve seguir como exemplo, queridos irmãos. Ela ser exemplo da humanidade, como boa esposa de José, como boa mãe de Jesus. Queridos irmãos, mas ela não é a nossa mãe. E ela não é a mãe de Jesus, só foi no tempo carnal. Porque ela foi criada pelo próprio Senhor Jesus, queridos irmãos. Se vocês estudarem as Sagradas Escrituras, vocês vão ver que eu estou dizendo a verdade para vocês. Abre os olhos, não se deixe enganar por religiões falsas, religiões, doutrinas que ensinam erradamente. Consulte a Sagrada Escritura. Consulte a Sagrada Escritura da sua própria igreja, para vocês verem, da sua própria igreja. E vocês vão ver que Jesus é o esplendor do Pai, e ele já existia, e foi ele que criou todo o universo. Amém, queridos irmãos.